isso, você tem religião? Eu sou católico. Você é católico? Sou católico. Assim, faz... Eu cresci em termos dentro da igreja católica, porque fui batizado, a minha mãe era muito religiosa, mas quando ela faleceu, meu pai, que já era um cara muito positivista, muito cético, ele ficou mais cético. O meu pai, ele não tem... Ele tem a raiz da crença, mas ele tem uma revolta muito grande pela morte da minha mãe. Sabe? Ele seria um ótimo católico se ela não tivesse morrido ou se ele tivesse conseguido lidar com isso. Como ele não conseguiu, ele é um cara assim... Ele tem potencial. Né? Se um dia ele conseguir lidar e compreender aí eu vejo, né? Poxa, faz mais de 30 anos que a minha mãe morreu e o último dia das mães, né? Que foi agora... Poxa, ele ficou 2, 3 dias, sabe? Nossa, e desde então ele nunca casou de novo? Não, casou ele casou. novamente, né? O meu irmão nasceu. O seu irmão é filho do do segundo novo... casamento. Tá. Ele não tem trauma em relação a isso, mas em relação à religião ele ficou sentido. Né? Então, depois que a minha mãe faleceu, eu não tive mais contato com a igreja. Fui ter contato novamente, eu já tinha mais Você ou também menos... passou por essa revolta, assim? Não, Sua mãe porque eu morreu era muito como? pequena, Desculpa. né? Minha mãe teve câncer. Eu era muito pequeno, então eu não tinha aquele dilema, né? Ela simplesmente foi desaparecendo, não foi um trauma, não foi uma coisa que aconteceu do dia pra noite. Ela teve uma doença muito grave, né? Foi o câncer de mama, operou, depois câncer nos ossos e tal, e ela foi definhando até que ela faleceu. Mas o ponto, assim, de revolta contra a religião eu nunca tive. Você parou de ir mais porque era ela quem... Não, ela era a religião da casa. Né? Normalmente a mulher tem esse papel dentro da casa de ter essa conexão mais forte. Né? Eu tinha um vizinho que era muçulmano, eu conversava muito com ele, na época eu estava lendo o Alcorão, e aí eu tinha umas dúvidas, eu perguntei pra ele, ele falou assim, olha, Paulo, desculpa, a minha educação é muito pouca, minha mulher sabe tudo isso porque ela que educa os filhos, tal, então ela sabe, não sei o quê. Então, assim, eu perdi o contato com a Igreja Católica por muito tempo, depois retornei, passei a frequentar o Opus Dei por um tempo, aí me afastei novamente, e o que eu sofria era com uma falta de explicação do mundo, sabe? Eu não achava suficiente. Foi isso também que me fez, na verdade, eu estudei em colégio católico até a 7ª série, e também. depois que eu fui... Eu estudei no Marista, em Curitiba. Olha! E o meu chamava Colégio São Paulo, ela era lá em Canoas. E depois que eu fui pro colégio militar, né? E eu me lembro que eu perguntava coisas para algumas professoras que eram freiras, e elas não sabiam, na minha visão, aquilo não era uma resposta satisfatória. E aí, teve um tempo que eu fui pro espiritismo, que eu achava que explicava muitas coisas. Todo mundo já teve uma experiência no espiritismo. No Brasil... Porque, pô, é que no livrinho tá tudo... Pelo menos tem uma explicação, parece mais entendeu? óbvio, te dá uma né? resposta pras coisas. É mais dinâmico. E aí, depois de um tempo, eu simplesmente, não sei, também fiquei numa fase meio cética. É meio engraçado, porque apesar de eu acreditar em... Não é que eu acredito em signos, eu gosto de ler sobre signos, mapa astrológico, essas coisas. Eu acho interessante, eu sei que não é aquilo, obviamente, que... você gosta de ler algo com o qual você se identifica. Mas, ao mesmo tempo, eu me considero muito cética, assim. Eu não descarto Deus existir, mas eu tô numa... Tem coisas que acontecem que às vezes você pensa, meu Deus, mas isso só pode ser coisa de Deus, né? Então, eu pensava dessa forma. Eu pensava assim, beleza, Deus até pode existir, mas eu não tenho certeza da existência dele. Que é uma coisa da experiência. É como você virar para uma pessoa que realmente acredita e falar assim, por que você acredita? A pessoa não sabe explicar, porque isso é fé. É que nem um amor, então, que você não sabe responder porque ama alguém. Eu amo fulano de tal. Eu amo porque eu amo, sei lá. Ou é mais intenso do que isso? Não, é bem mais intenso. Eu acho que a fé é muito mais intensa. Porque ela é uma coisa muito, muito, muito interna da pessoa. Parece que muda todas as células do corpo dela. E quando a pessoa tem fé, ela tem certeza. Tipo, tudo no mundo pode ir pras picas, mas aquilo ela tem certeza. E eu queria ter isso, eu falava.
eu quero ter uma experiência que me fala que Deus existe. Aí aconteceu. Então, assim, eu tenho certeza que Deus existe, né? Eu tenho fé na Igreja Católica, né? Em Cristo, na Santíssima Trindade. É até interessante que no curso do sábado passado tinha 2 libaneses. E foi muito bizarro, porque no meio do curso de tiro tava uma chuva, tava aquele clima, sabe? E os caras falando árabe entre eles, assim, eu virei o caralho, para com essa merda, meu. Aqui é Brasil, fala português, eu não tô entendendo o que vocês estão falando. E os caras, não, é que é meu primo. Eu falei, foda-se, fala português. Depois a gente virou mó amigo, né? Na hora do almoço a gente falou sobre religião e tal, eles explicaram muita coisa do Islã e tal. Mas assim, essa certeza de que existe Deus e que a sua religião explica o funcionamento do universo é muito boa, assim, é muito tranquilo. Eu vejo que o ser humano ele precisa, né, de algo para acreditar, assim. Mas senão a gente é só bichinho. A gente é bem mais que o bichinho. Sim, né? Que bem bom, mais, né? Bem mais mas complexo. O ser humano tem ali, né, o fator biológico, psicológico, espiritual. Sim. Tudo junto. Um influenciando o outro. Não é... Não é separado. Né? Eu sinto fome porque... Não, cara, você sente fome por vários fatores. Não é só o biológico. É bem complexo. Mas apesar disso, você deve ter amigos ateus e tal. Sim, 100%. Médico tem então isso que eu ia te dizer. Eu acho que quanto mais a gente vai pro lado da ciência, de tentar... Porque quando a gente... materializar, né? A gente procura uma como é que se diz? Explicação científica para aquilo. Sim. E aí você fica, não, mas... Né? Tanto é que já foram escritos livros, né? Assim, provando a não existência de Deus. Eu li muita coisa que me ajudou a explicar de uma forma mais biológica, né? Então o Jordan Peterson explica tudo de uma forma muito lógica, muito biológica, muito... Né? A psicologia para ele é muito orgânica. Como chama? Me fugiu agora o nome. O Sapiens, eu esqueci agora o nome do autor. É outro livro que me ajudou pra caralho, assim, a compreender melhor as coisas, o porquê das coisas. Mas isso veio com a idade também. Né? Eu acho que é muita pretensão você, com menos de 30 anos, achar que sabe alguma coisa do mundo, sabe? Demora muito pra você adquirir conhecimento e capacidade de alcançar alguns raciocínios. Então, a vida ficou mais clara depois dos 30. E aí a religião deixou de ser... uma coisa conflituosa e passou a ser uma coisa que está junto com tudo isso, andando, sabe? Fazendo sentido. E ouvir pessoas que sabem, né, bem do ponto de vista religioso do que estão falando ajuda pra caralho.